Então, boa noite a todos que estão conosco neste momento para darmos início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Centro Espírita Irmã Laura, Volta Redonda, Rio de Janeiro. E também aqueles que não estão presentes agora, mas que estarão vendo pelo YouTube a posteriori, uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, depende da hora que cada um vai ver, que a gente possa ser amparado, iluminado pela espiritualidade amiga, para que a gente possa ter mais uma noite de estudo, que é uma oportunidade sublime de a gente estudar o Evangelho de Jesus. Eu peço a vocês que fiquem muito à vontade, porque aqui é uma sala de estudo, mas é bastante democrática, então pode interromper se achar necessidade. Se quiser deixar para falar no final também não tem problema, pode anotar. E eu também sugiro, né, que aquele que queira, coloque um copinho de água aí do seu lado, ou uma jarrinha de água, que ela, com toda certeza, será fluidificado pela espiritualidade. E aí depois pode tomar, na hora que terminar, um pouquinho, colocar no filtro, na geladeira, aí fica à vontade. Tá entrando aí o nosso irmão Adrian também, muito bacana, o Adrian também é um convidado. Fala, Adrian. E aí, Adrian, tá me ouvindo direitinho? Eu acho que ele ainda não está acionando, conectando o áudio, né? Aí vamos... Ele está com uma dificuldade de conectar o áudio aí. A gente vai iniciar, depois ele acompanha conosco aí. Que Deus possa nos iluminar para que seja uma noite bastante proveitosa, onde a gente consiga estudar, conhecer um pouco mais dessa doutrina de amor, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Fala, meu irmão Adriano, tudo jóia? Tá me ouvindo agora? Pode abrir seu áudio aí para falar. Opa, boa noite, tô sim. Boa noite, beleza, meu amigo? Fico muito feliz de te ver aí, hein? Obrigado. Fica à vontade, Boa noite, meu querido. Boa noite. Então, Adriano, pode ficar à Boa noite, vontade. perdão pelo atraso. Não, imagina, cara. Fica tranquilo. Ô, Anderson. Beleza, meu amigo? Entrou aí também o Anderson. Tem dois convidados novos aí, Anderson, conosco aí essa noite, que é a Roberta, que é a mãe da Luísa e da B, né? Da Beatriz, lá de Itajubá. Tivemos com eles essa semana, convidei eles, né? A Roberta e ela, a mãe, né? A Roberta, a mãe, entrou, tá aí com as meninas. Boa noite a todos. Legal, muito bom. E também o nosso irmão Adrien aí, que é um amigo também. Prazer. Ele vai participar conosco aí. Então, vamos dar início ao estudo da nossa estudo da noite. Perdão, desculpa, já tá gravando, né? Já está gravando, isso. Beleza. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar, antes de fazer a pressa, eu vou só entrar aqui com o título do nosso estudo hoje, né? Amai o próximo como a si mesmo. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 11. Então, eu vou fazer aqui uma prece, depois uma página, ou melhor, eu vou fazer a página e depois eu faço a prece, né? A página que eu escolhi para essa noite está no livro Fonte Viva, a mensagem 126. Emmanuel pergunta, né? Diz para a gente, quem é o meu próximo? Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 29. E Emmanuel fala para a gente, o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Então, a gente já imagina, né? Mais perto de nós, né? Quem é? É a nossa família, né? Aqueles que estão ali do nosso lado.
Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Então, já começa a semana aí, né? Puxando a nossa responsabilidade para esse nosso próximo, falando que a gente inicia naquele que está, né, o mais próximo da gente, a nossa família, e depois vai se estendendo, né, para o trabalho, para a sociedade, para aqueles todos em que nos cercam, né, como fala Emmanuel. Se o doente nos pede um socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Não estamos aqui para julgar, né, mas para estender as mãos, né? Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-la a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Olha só, se há cristianismo em nossa consciência. Olha que interessante isso que Emmanuel fala, né? Onde está a lei natural, que está lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, né? A lei natural, a lei divina, ela está onde? Na nossa consciência. Então, se há esse cristianismo, esse amor, né, essa lei divina na nossa consciência, tem que ter o cultivo sistemático da compreensão e da bondade, né? É interessante. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto. Se somos cristãos, acreditamos em Jesus, né, pregamos o evangelho do Cristo, nós não podemos, temos que estar na prática do bem. E, por isso, amai o próximo como a si mesmo. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Olha, pesando na economia da coletividade, ou seja, eu tenho que auxiliar, eu tenho que participar, eu tenho que fazer girar essas energias, né, que me leve para o bem e eu esteja sintonizado com esse bem. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz, diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre que está situado na terra para aprender e auxiliar. Aprender e auxiliar. Então, saibamos ouvir, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai maior, ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos, neste momento, aproveitar a oportunidade, já que estamos em sintonia com a espiritualidade de luz, a espiritualidade amiga, com o nosso querido Mestre querido, e ainda pedinte que somos, vamos pedir por todos aqueles que neste momento nós estamos pensando neles. É a nossa família, o esposo, os filhos, a gente mesmo, né, nós também precisamos, são os amigos, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles que se encontram nos leprosários, aqueles que se encontram nas prisões. Então, vamos elevar os nossos pensamentos até a eles, para que eles sintam essas vibrações que nós sentimos no momento em que estamos falando de Jesus. Porque falar de Jesus já é expressar aquilo de bom que tem dentro de nós. É entrar em sintonia com todo esse ambiente favorável
em que a gente é acolhido pelo Mestre querido, que vem e nos abraça, que ele possa estar em cada consciência que está aqui nesta noite, estudando, querendo aprender o teu evangelho, que ele possa estar em cada lar. Mestre querido, esteja conosco, onde quer que possamos ir, mas que nós possamos fazer essa linha, ou essa sintonia, até a ti, Mestre Jesus, essa linha direta contigo. Então, Mestre Jesus, que o Senhor possa nos amparar e nos proteger, e assim, Mestre, em teu nome, em nome dos mentores queridos, em nome de irmã Laura, a nossa mentora espiritual da nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai maior, iniciamos, então, o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o mandamento maior, na verdade, o amai, o próximo como a si mesmo, né? E como que é dividido esse estudo nosso hoje? Dividido em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores, e dai a César o que é de César. Um assunto bastante interessante que vai mexer muito com a gente para que a gente possa fazer aí uma reflexão, uma análise de como nós estamos nos amando e amando o nosso próximo. É possível a gente amar o nosso próximo sem a gente se amar? Então, nós vamos entender isso ao longo da nossa noite de estudo. Na semana que vem, eu vou dar continuidade, vai ser a segunda parte, aí entra instruções dos Espíritos. Aí os Espíritos vêm falar exatamente sobre o tema da primeira parte, né? Aí os Espíritos vão nos aconselhar, a pleide de Espíritos aqui iluminados, né? Vão nos falar semana que vem sobre a lei de amor, falar sobre o egoísmo, essa chaga que acaba com a gente, dificulta a nossa evolução, falar sobre a fé e a caridade para com os criminosos, e também o último subitem, deve se expor a vida por um malfeitor? Tudo isso a gente vai ver essa semana que vem. Essa primeira parte, então, a gente vai ficar no mandamento maior, né, e dar a César o que é de César. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre o mandamento maior. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 1. Lá diz o seguinte, né, uma passagem de Mateus, no evangelista Mateus, né, no capítulo 22, versículos 34 a 40, que diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs essa questão: mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei natural, toda a lei divina, né? E então Jesus, esse capítulo, ele começa falando dos fariseus e saduceus. Mas quem são esses fariseus e saduceus? A gente ouve isso muito, né? Mas às vezes passa batida, a gente não está atento, ligado, né, a esses pormenores. Mas é interessante saber, né? A história nos conta. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá na introdução uma explicação de todas essas, né, seitas, toda essa nomenclatura que era usada na época de Jesus, né? Então, quem eram os fariseus? Vamos saber quem eram esses fariseus e os saduceus que falavam com Jesus. Os fariseus eram uma seita, e entre essas seitas, a mais influente era, então, desde os fariseus, que teve por chefe, né, Hilel, doutor judeu, era um doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras.
Ou seja, é o que está escrito ali nas escrituras, claro que aqui ele está falando do Velho Testamento, já que sua origem remonta a 180, 200 anos antes de Jesus, né? Então, lá dos pergaminhos daquela época, de Moisés, então eles estudavam, né, esses pergaminhos, essas escrituras, e os fariseus eram esses, que foram, então, tiveram como um coordenador, um chefe, Hilel, né? E quem eram eles? Eram serviço cumpridores das práticas exteriores. Olha só, vamos prestando atenção, né? Do culto e das cerimônias, cheio de um zelo ardente de proselitismo, querendo que as pessoas o acompanhassem, né? Inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípio, mas sob a aparência de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, né? Aquele que já estava lá ultrapassados, né? Muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinha a religião mais como meio de chegar aos seus fins, do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí serem poderosos em Jerusalém. Tinha grande influência eles em Jerusalém, né? E combatiam Jesus. Por quê? Porque Jesus vinha mostrar para eles, né, que eles estavam seguindo um caminho errado, que eles, né, como própria definição deles aqui, eles não estavam preocupados com o espírito, mas com a matéria, com os bens materiais. A gente vê muito disso aí hoje, né? Em algumas religiões, eu até brinco e falo, são os fariseus atuais, que pregam, né, da boca para fora. Não estou dizendo que nós, que somos espíritos, não, somos santos, não. A gente tem muito que aprender, mas a gente já entende muita coisa e sabe que nós vamos colher o que nós plantarmos, né? E quem eram os saduceus? Era uma seita judia que se formou por volta dos anos 248 a.C. e cujo nome lhe veio de Sadoc, desculpe, seu fundador. Não criam na imortalidade. Então, eles achavam o seguinte, morreu, acabou, né, como ateu. Nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Ou seja, não acreditavam nem no céu, nem no inferno. Morreu, acabou, como eu disse. Entretanto, acreditavam, criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinha satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinha-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Colocava as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Era como se vê os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava com seu seio importantes, encontrava em seu seio importantes personagens, se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, já começou a política aí, né? Então, eles não se entendiam muito bem com os fariseus. Tinha uma certa rincha ali entre essas duas seitas. E aí a gente vai ver, então, né, voltando ao Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, né? Isso é bastante interessante, né? Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E também em Lucas, tratai todos os homens como quereria que eles vos tratassem. Essa passagem dos evangelistas, ela é muito significativa, porque hoje ainda estamos nessa condição de que, olha, quando é para mim é diferente, quando é comigo eu tenho justificativa, mas se é para o outro, esse aí não, esse realmente ele é culpado, a gente logo censura, a gente logo critica, né? Será que isso que estamos fazendo com os outros é o que gostaríamos que fizessem conosco?
É como se a gente tivesse que ter, né, ou temos que ter compaixão, se posicionar no lugar do outro, se coloque no lugar do outro, e aí você vai saber e vai sentir, será que é isso que eu gostaria que fizesse comigo? Se não é, já vai, então, ter que seguir um outro caminho, como falou nosso irmão Jorge aí na, no estudo passado, né, sobre a peneira de Sócrates, né, que vai falar é bom, né, se tem necessidade, primeiro, se é verdade, se é bom, se tem necessidade. Ou seja, se não, fica quieto, né, fica quieto. Não é isso que eu gostaria para mim, então eu não faço com os outros. É isso que Jesus vem nos mostrar, né? Interessante que eu não citei no início, né? Mas, assim, a aula da semana passada foi bem-aventurados os misericordiosos. Então, olha só, aí depois que você entende, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem toda essa didática de Kardec, né, que compilou de forma que ficasse a maneira mais fácil e objetiva para a gente poder entender. Então, olha só, todas essas passagens que vêm sendo citadas no Evangelho, a sexta no caso, a aula anterior, que foi, se eu não me engano, a 10ª, né? A 10ª, isso aí. Então, bem-aventurados misericordiosos, mostrando que a gente tem que ser misericordioso para com as pessoas. Aí, o próximo capítulo vem, olha, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a gente começa a entender todas essas particularidades, todos esses degraus que o Espiritismo vem mostrando para a gente de forma gradativa, para que a gente possa absorver, a gente vai cada vez aprofundando mais. Então, no próximo, que vai dar o estudo, né, sem ser a semana que vem a outra, já vai falar amai os vossos inimigos. Olha, eu já estou, né, fui misericordioso, aprendi a ser misericordioso, né? Estou agora tentando entender que eu tenho que amar o próximo, depois amar os inimigos. Então, Jesus vai só, né, através da sua exemplificação, veio aqui demonstrar isso para a gente, e o Espiritismo vem colocando isso tudo compilado, de forma que a gente possa entender, né, de forma mais tranquila e sem ter aquela outras interpretações. Então, se a gente quer ser bem tratado, então nós temos que tratar os outros bem. E Jesus cita a parábola dos credores, né, e dos devedores, ou dos credores incompassivos, né? Então, assim, cada fala de Jesus tinha todo o ensinamento. Então, ele vem com a parábola dos credores e devedores e vem mostrar para a gente como nós temos que nos comportar. E vamos ver se a gente tem alguma semelhança com esse credor dessa parábola, né? O reino dos céus, falou Jesus, é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, né? Dinheiro daquela época, né? Mas era um dinheiro exorbitante, era um valor muito alto. Mas como não tinha meio de pagar, mandou o seu senhor que vendesse a ele sua mulher, seu filho e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. Então, naquela época era assim. Você não tem dinheiro para me pagar, não? Então você vai ter que vender, escravizar a sua esposa, seus filhos, e vai me dar o dinheiro. E aí, quando ele se viu diante disso, né, o credor, ele lançou-se ao pé do Senhor e disse, Senhor, tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, se colocou no lugar dele e entendeu. Olha, ele agora não tem condição de me pagar. Deixou ele ir e perdoou-lhe a dívida. Esse servidor, porém, depois de perdoado, né, ao sair, encontrou um companheiro que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, um valor insignificante diante daquele que ele devia e foi perdoado. E o segurou, esse devedor seu, pela goela e quase estrangulou e disse, paga o que me deves. Olha só. Aí a gente fala hoje na nossa língua, né, assim, 2 pesos e 2 medidas, né?
O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença novamente aquele servidor, lhe diz: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pedistes. Não estava, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo que lhe devia. E assim, é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas de vossos irmãos, as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. Então, nós, quando rezamos, né, a maioria das pessoas reza lá o Pai Nosso até de forma automática, né? Não tem aquele perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, exatamente isso daqui. Só que o que acontece? Aí Deus me perdoa e depois aquele que erra contra mim eu não perdoo, eu fico com raiva, eu fico com cólera, né? E eu não quero saber dessa pessoa e eu fico, né, discriminando, então fica aquela vibração negativa que a gente acha que vai fazer mal para o outro, mas acaba fazendo mais mal para a gente mesmo. Então, a gente se comporta dessa maneira, então fala ou reza o Pai Nosso, ensinado por Jesus, da boca para fora, assim como um fariseu. Então, a gente tem que fazer essa análise. Será que estamos perdoando aquele que nos ofendeu? Será que estamos deixando de lado, né? Aquele que nos ofendeu, nos humilhou? Mas estamos querendo ser perdoados, que às vezes nós fazemos isso. Quantas vezes a gente se posiciona diante de determinada situação da vida e a gente, às vezes, de forma ríspida, às vezes até de forma violenta, agressão verbal, tem gente que até agressão física, e depois a gente se lança assim, e quando é com a gente, né? Então, a gente tem que fazer essa análise, né? Ver os ensinamentos de Jesus. No capítulo 11, no item 4, né, aparece uma reflexão para a gente, que é esse capítulo que nós estamos estudando. Então, Kardec fala assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão que devemos fazer para o outro aquilo que para nós desejamos. Né? Então, vamos fazer essa reflexão e ver se realmente estamos fazendo isso. E para que a gente tem que fazer isso? Né? Interessante. Tá bom, João, mas eu vou... tudo isso é muito bonito que você está falando, mas eu vou fazer isso para quê? Né? Em que eu vou ganhar com isso? Né? Isso que a gente fala, o que eu vou ganhar isso? Eu vou dizer o que você vai ganhar com isso. Aliás, eu não, os espíritos. Temos que amar o nosso próximo para o nosso próprio bem. Veja a questão 933 do Livro dos Espíritos. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. A questão 933 do Livro dos Espíritos. Né? Então, vejam vocês que a pergunta que Kardec fez, né? Assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será pelos seus sofrimentos morais, os espíritos respondem. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes dos que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aqueles que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. Ou seja,
quem ainda está com esse sentimento, né, negativo de inveja, de ciúme, ele não tem calma, não tem repouso para ele. À sua frente, como fantasmas que lhe dão tréguas e os perseguem até durante o sono. Olha só, até durante o sono. Né? Então, vejam vocês que perturba a gente 24 horas, demora, até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Vive ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável, e não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se na terra verdadeiro inferno. Ou seja, então a gente faz da nossa vida um verdadeiro inferno. Por isso que nós temos que amar o nosso próximo. Porque se a gente começar a guardar no nosso coração essa inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a gente simplesmente está criando para a gente uma situação de desequilíbrio total. E aí a gente vai ficar desarmonizado, desequilibrado, né? E vai sofrer. Às vezes a outra pessoa que a gente fica aí tendo esse sentimento não está nem preocupada com a gente, não está sintonizada com a gente. Porque a ira que nós transmitimos quando sentimos raiva, as vibrações negativas, ela só vai chegar até a pessoa se a pessoa estiver sintonizada. Desculpe. Então, se a pessoa não estiver sintonizada, ela não vai sentir essas vibrações negativas. Né? Comentário de Kardec sobre essa questão 933, né? Que a gente tem que se trabalhar para não sentir essa raiva e não ser o causador do nosso sofrimento, tanto material quanto moral. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia sua felicidade suprema. Então, o que Kardec está comentando aqui é que, às vezes, a gente sofre, né? Mas se a gente sofre por essas coisas que a gente cria, por esses parâmetros hoje da sociedade, e fica ali se sacrificando, e a gente fica sofrendo, né? E essas coisas são efêmeras, é isso que ele está falando. Isso vai passar, gente. Vai passar, esse é um momento. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo vai passar. E nós retornaremos à pátria espiritual. E lá, nós não levaremos nada, nenhum bem que nós conseguimos aqui na Terra. João, então é proibido eu ter algum bem, ter, né, o meu carro, a minha casa? Não estou falando isso. Né? Se a gente lutou, é justo que tenhamos. Deus não condena isso. Deus condena a forma com que nós lidamos com isso. Se eu sou uma pessoa que eu sou totalmente dependente das coisas materiais que eu tenho, se eu perder meu carro, eu não vivo mais. Você tem suas pernas, você tem ônibus para andar, né? Tem suas pernas para caminhar. Não, eu não fico sem carro, não fico sem minha casa. Então, se isso está sendo a sua prioridade, aí é um problema que você tem que analisar e você tem que começar a se trabalhar, porque todos nós retornaremos à pátria espiritual. E você vai ficar ligado, conectado, né? Naquilo que você está pensando. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o meu tesouro está nas minhas coisas materiais, ali é o meu coração. Então, eu estou esquecendo do espiritual. Só que eu também estou me esquecendo que eu vou retornar à pátria espiritual, isso tudo vai ficar aqui. Então, como eu disse, né, a doutrina espírita não condena isso, mas que não seja a nossa prioridade, que a gente saiba dividir. É isso que a gente vai ver aqui, que Jesus
nesse capítulo é muito interessante, ele né, demonstrando a maneira que a gente não tem que fugir do cotidiano, né? De possuir os nossos bens, ter as nossas amizades, frequentar lugares bons, mas nunca também se esquecer que existem pessoas que são necessitadas, e nós precisamos fazer a nossa parte. Temos, sim, que cuidar da gente, ter o melhor quando é possível, mas também temos que saber dividir, né? É isso que Kardec está falando aqui para a gente, que é muito interessante. Leon Denis vem e complementa, né? Está no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo Amor, o Amor. Olha só, eu gosto muito de Leon Denis, ele fala o seguinte, olha, a todas as interrogações do homem, as suas hesitações, a seus temores, as suas blasfêmias, uma forte voz, potente e misteriosa, responde: aprende a amar, né? Aquela voz no seu interior, na sua consciência. O amor, ele é o ápice de tudo, o alvo de tudo, o objetivo de tudo. Das alturas se desdobra, se estende incessantemente sobre o universo, imensa rede de amor. Olha só, né? É uma rede de amor tecida em ouro e em luz. Amar é o segredo da felicidade. Aquele que sabe amar, ele é feliz. Porque quando nós sabemos amar, a gente se ama e ama ao nosso próximo. Em uma palavra, o amor resolve todos os problemas. Olha aí, o antídoto dos problemas, amor. Ele dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor provocará o derretimento do gelo, da dúvida, do egoísmo e do ódio, né? Enternecerá os corações mais duros e mais refratários. O amor vence tudo. Quem é, então, em um dia de verão, quando brilha o sol e a imensa cúpula azulada se exibe acima de nós, quando das campinas e dos bosques, dos montes e do mar, eleva-se a adoração, a prece muda dos seres e das coisas que não sentiu essas irradiações de amor a impregnar o infinito? Então, olha só, olha que coisa mais linda que ele está falando, né? É preciso nunca ter aberto a alma a essas sutis influências para ignorá-las ou negá-las. É verdade que muitas almas terrestres permanecem hermeticamente fechadas às coisas divinas, ou então, se delas sentem as harmonias e as belezas, ocultam-lhes cuidadosamente o segredo em si mesmas. Parece ter vergonha de confessar o que conhecem ou experimentam de maior e de melhor. Às vezes experimentam a felicidade e às vezes fica com medo até de demonstrar isso. Quando eu estava preparando esse estudo aqui, me fez lembrar uma vez, eu viajava muito pelo Brasil, né, a trabalho, e uma vez eu vim do interior de São Paulo e eu fui atravessar aquele rio lá de São Paulo, Tietê, e aí o Tietê lá no interior limpinho, e eu atravessei uma ponte, e quando eu comecei a atravessar aquela ponte, que a ponte era grande, sei lá, imagino ter uns 3 ou 4 quilômetros de ponte, e eu vendo, assim, fim de tarde, o sol se pondo, aquela cena, né, refletindo na água, e ao lado ali do rio, um rio limpinho, as pessoas pescando, e lá, aquela área verde, eu chorei de alegria. Eu sozinho ali dentro do carro, falei, meu Deus, obrigado, porque eu vejo, eu enxergo essa beleza, eu sinto essa energia, essa vibração boa em mim, e eu chorei de agradecimento. Então, são essas sensações que Leon Denis está falando aqui, né? Ele está dizendo que tem almas ainda endurecidas, mas um dia vão experimentar, ou às vezes experimentam e não consegue narrar isso, não consegue jogar isso para fora, passar isso para as pessoas. E ele fala, entretanto, faça essa experiência, abre o vosso interior, abre as janelas da prisão da alma, os eflúvios da vida universal, e de repente essa prisão vai encher de claridade, de melodias, um mundo pleno de luz penetrar-vos-á. Vossa alma rejubilada conhecerá êxtases, felicidade indescritíveis, sensações, né? Aquela sensação boa de amor, do amor de Deus, do amor do Cristo.
ela compreenderá que existe ao seu redor um oceano de força de vida divina, na qual ela está mergulhada e que lhe basta querer para ser banhada por suas ondas regeneradoras. Essas pessoas que abrem o seu coração endurecido sentem essas vibrações, sentirá no universo uma potência soberana e maravilhosa que nos ama, nos envolve, nos sustenta, que vela por nós como um avarento vela por uma joia preciosa, e que, ao invocá-lo, ao dirigir-lhe um ardente apelo, logo ficará imbuída de sua presença e de seu amor. Essas coisas são sentidas, mas dificilmente se expressam. Só os que as experimentaram podem compreendê-las. No entanto, todos podem chegar a conhecê-la e possuí-la, despertando em si o divino. E quando chegar, ele termina aqui, Leon Denis, e chegando o entardecer da vida, o que é o entardecer da vida? Quando nós começarmos a já se preparar para o retorno à espiritualidade, com as suas desilusões, quando as sombras crepusculares pesam sobre nós, ou seja, estamos no finalzinho da vida, então essas poderosas sensações despertam a lembrança de todas as alegrias sentidas e a lembrança das horas em que amamos de verdade, como um orvalho delicioso cai sobre as almas ressequidas pelo áspero vento das provas e da dor. Olha que poesia, que coisa mais linda, né? Ou seja, no final da vida, quando a gente sente essas vibrações, que a gente participa ao longo da vida, através do amor, da caridade, da fraternidade, quando nós estivermos retornando ao plano espiritual, sentiremos essas vibrações que, naquele momento, será lembrado as coisas boas que fizemos na vida. Então, se fizemos só coisa ruim, é o que a gente vai lembrar no momento da nossa passagem para o plano espiritual. Se fizermos coisas boas, teremos essas belas sensações, como nos fala o nosso querido Leon Denis. E para o último subitem, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é o último do Evangelho, da primeira parte de hoje. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos em companhia dos herodianos. Herodianos é aquele que professava a seita de Herodes, né? Que já estava desencarnado, dizer-lhe: mestre, sabemos que é veraz, que é verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levar em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são essas imagens nessa inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-lhe falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Está no Evangelho de Mateus, né? Aí a gente pode... Aí Kardec vem e fala assim, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento deste tributo uma questão religiosa. Então, já misturou essa coisa da matéria, do dia a dia, com religião. Também acontece muito isso, né? As pessoas tiram proveito, misturam na religião e querem tirar proveito de determinadas coisas. Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento desse constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana. Então, eram, né, os fariseus, né, eles estavam querendo colocar Jesus, né, assim, numa dificuldade, e para que as autoridades romanas, então, dependendo da resposta dele,
fizesse com que ele tivesse um motivo para prender ou até matar Jesus. Foi assim que aconteceu posteriormente, né? Então, Jesus não caiu nessa armadilha, Jesus conhecia, né, o coração de cada um, a mente de cada um. Mas Jesus, que lhe conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, o que queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação dos seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Ou seja, olha só, Jesus vem e mostra, né, coloca esses ensinamentos, dai a César o que é de César. Aí você fala, mas o que tem a ver esse assunto, né, com amai o vosso próximo? Ele está demonstrando, como Kardec falou aqui, que nós estamos no mundo, mas temos que cuidar da nossa parte material, temos que pagar nossos impostos, temos compromissos com a sociedade, né, e temos que cumpri-los. E também com a espiritualidade. Isso não impede que tenhamos, deixa um em detrimento ao outro, né? Na Bíblia de Jerusalém diz o seguinte, em João, capítulo 17, versículo 15 a 17, que Jesus falou, não peço na sua oração, Jesus falou assim, não peço que os tires do mundo, a nós, mas que o guarde do maligno, que o guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Assim falou Jesus. Então, Jesus não falou, retira o João dessa situação que ele pode ser corrompido e coloca ele em outra. Não. Jesus disse o seguinte, que me proteja do mal, me proteja que o Deus, pedindo a Deus para me proteger, para nos proteger da influência maligna. Mas nós temos que passar por essas provas, nós temos que passar por determinadas situações em que nós nos encontramos no nosso dia a dia, para que a gente possa aprender, né? Possa aprender com isso e, então, poder realmente evoluir e crescer. E para a gente fechar, eu vou ler aqui, está no livro Dinheiro, né? De Emmanuel e Chico Xavier, que diz o seguinte, diante de Deus e de César. Olha só que interessante que ele fala. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César. Ou seja, a matéria da matéria, né? A espiritualidade, a parte espiritual é Deus. O Deus é de tudo isso, né? Ou seja, Deus está acima da matéria, da parte espiritual, dos espíritos. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Então, não esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Então, a gente também não tem que ficar, né? Não, eu sou contra as coisas do mundo e só a espiritualidade. Não, a gente tem que... Jesus, igual ele falou, ele não quer que a gente saia do meio, mas que a gente aprenda a passar por essas provações. É justo não olvidar que somos de Deus, né? Não esquecer que nós somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem e nos propomos alcançar a vitória com progresso real. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha que passar para vocês. Hoje eu tenho mais aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, mas eu vou deixar para ler ela semana que vem, já que nós estamos dentro do nosso horário. E eu espero ter podido me fazer ser compreendido, né, da importância
que nós temos que ter, separar a matéria do espírito. Ambos são necessários e a matéria foi criada para que a gente possa crescer e evoluir, mas ela não pode ser dona da gente, ela tem que ser quem que é o que comanda, quem está no comando é o espírito. Então, que a gente possa aprender isso para que a gente possa ter realmente uma vida diferenciada e aproveitar e não se arrepender quando retornarmos ao plano espiritual da perda da oportunidade. Então, eu abro para vocês aí para ficarem à vontade, fazer os comentários e as perguntas que quiserem. Fiquem à vontade. Muito obrigado, João, pelo estudo. É muito bacana. E tanto na hora que você estava contando ali lá do Rio Tietê Limpinho, né, quanto a descrição ali do Leon Denis sobre o crepúsculo, né, dos nossos dias aqui na Terra. Eu acho muito importante a gente destinar uma parte do nosso tempo a se emocionar com aquilo que nos é dado pela natureza. E quando eu digo natureza, não somente o meio ambiente, né, no sentido das árvores e dos lagos, das praias, mas com aquilo que está acontecendo, né, com o momento. É claro que é muito mais fácil, muito mais provável que a gente consiga essa conexão num lugar muito bonito, né? Mas a gente buscar viver os momentos e destinar uma parte dessa vivência a ter experiências como essa que você relatou para a gente, né, da gente se emocionar, porque isso nos fortifica, né, nos confirma, às vezes, algumas incertezas que a gente tem e nos dá mais condições, eu acredito, de amar o próximo como a nós mesmos, né, porque a gente sente o amor de Deus um pouco mais de perto, muitas vezes com os nossos próprios olhos. Então, é usar, como você mesmo falou, usar a matéria a nosso favor, né? Não é à toa que a gente está aqui encarnado, a gente não peca por ser encarnado, e sim por sermos pecadores, né? Então, que a gente saiba converter a matéria cada vez mais numa ferramenta para a nossa verdadeira evolução, com menos dor, né? E com menos sofrimento acima de tudo. Mas muito obrigado. Ok, meu amigo Anderson. Mais alguma pergunta aí, Roberta? Pode abrir o microfone, quer fazer algum comentário? O que você achou? Tem alguma pergunta, alguma Não, dúvida? tranquilo, foi bem esclarecedor, João. Obrigado. Foi ótimo. Saudade das suas palestras. Tá bom. Um beijo aí Eu tô para aqui vocês. ouvindo. Fiquem com Deus. Obrigado. Amém. Um abraço. Obrigado, hein, João? Um excelente esclarecedor. Dessa noite. Bom? Beleza, meu Muito irmão obrigado Austin. por tudo. Eu que agradeço. Fala, Adriano, meu amigo, o que você achou aí? Dúvidas? Faço as palavras deles as minhas, porque às vezes a gente peca em não se colocar no lugar do outro, e não... Às vezes a gente acha que às vezes a nossa visão, o que a gente vê é o que é certo e é só a nossa verdade que importa. E não, às vezes a gente tem que ter compaixão, se colocar no lugar do outro e entender que tudo tem, né, tem o seu lado e tudo tem suas ponderações. Isso aí, meu amigo. Sim, gratidão pelo momento, porque eu acho que eu entrei na onde eu deveria entrar no momento exato, com a palavra exata. Isso aí, meu amigo. Show de bola. Gratidão sempre, gratidão sempre. Eu acho que assim, quando a gente acorda de manhã, eu sempre agradeço a Deus mais um dia. Obrigado, Senhor. E eu que eu sempre falo aí na nossa reunião de quinta, né, Anderson? Estou vivo, estou feliz. E o dia que tiver que retornar também continuarei feliz, mas só da gente estar, né, bem conosco mesmo, estar bem com a família,
É uma sensação assim, maravilhosa, maravilhosa quando você tem essa sensibilidade. Aí eu lembrei também, o Anderson falando aí, eu lembrei também de quando a gente está participando da reunião mediúnica, cara, e quando você tem aquela sensação maravilhosa, quando você sente que você está sendo útil ali para um espírito em sofrimento, com toda a humildade, né, que a gente deve ter, mas ali você sente aquela vibração, é o que a gente sabe que é a expansividade do perispírito, aquela sensação maravilhosa. Então, é muito bom a gente ter essa oportunidade, Deus é muito bom com a gente, né? Então é isso, meus amigos. Anderson, você está aí? Você faz a Estou prece por final aqui. para a gente, meu irmão? Faço sim. Só me deixa apagar aqui a luz, por favor. Ok. Bem, meus irmãos e irmãs, chegamos, graças a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, nosso Mestre e amigo de todas as horas. Chegamos agora ao final de mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu peço aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, à equipe espiritual responsável pelos nossos estudos, que se aproximem de nós ainda mais e que nós, estudantes encarnados e também desencarnados, consigamos elevar um pouco mais a nossa vibração nesse momento, para que sejamos capazes de sentir esses bons fluidos que chegam até nós nesse momento, como o João acabou de nos descrever. Que sintamos o amor de Deus na noite de hoje, um pouco mais forte, um pouco mais próximo de nós, e que saibamos que essa proximidade depende exclusivamente de nós. Porque tudo aquilo que envolve o puro amor de Deus por nós, que pode ser feito, já está sendo feito. Então, que saibamos que depende somente da gente e que somos capazes de cumprir essa missão enquanto indivíduos, enquanto membros de nossas respectivas famílias e também como membros de nossos grupos sociais. Que saibamos que o apoio está sempre conosco e que Deus e Jesus Cristo acreditam muito, muito mesmo, na nossa capacidade de buscar a nossa própria evolução e a verdadeira felicidade, comungando do amor infinito de nosso Pai, daqui até a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final dos estudos. Muito obrigado. Graças Que a assim seja, Deus. graças a Deus.